Olá, tudo bem? Bom, vamos para mais um vídeo aula da EFL, Escola de Formação de Líderes. Hoje será falado sobre o capítulo 5 que traz no título 2 paradigmas. Em que irá tratar sobre a questão da igreja em dois paradigmas. A diferença entre a igreja de programas ou em pequenos grupos. Em que a igreja de programas são aquelas que vivem de fazer ou realizar algo. São aquelas igrejas que vivem de evento, não vive ser um congresso de 3 a 4 dias, com cantores, banda, pregadores na mídia, em que a logística e investimento possuem um custo bem alto, e isso ao longo do tempo vai só inchando a igreja. Essa é a característica de uma igreja do fazer. Sim, a lição já começa seu esboço traçando no subtítulo 2.1 sobre um dos paradigmas, que é o paradigma do fazer. Ao vocês lerem a lição, perceberão que esse paradigma traça um invólucro sobre Caim e seus filhos, que começaram a criar cidades, tendas e gados, sem contar na formação de suas gerações e estilos de vida. Na geração de Lameque, Jubal era artífice de instrumentos musicais e tocador desses instrumentos. Daí dá para se entender o que vem a ser o paradigma do fazer. Geração de Tubal-Caim já eram os artífices de instrumentos de corte em todos os metais, bronze, ferro e etc. Dentro desse mesmo subtítulo, sobre fabricações, usos, costumes, a crença e o pensamento do povo nessa antiguidade era que Deus, se agradava das suas obras e que isso era o suficiente para se salvarem no pós-pecado. E aqueles que não faziam nada, que cruzavam os braços, que ficavam olhando para a formiga, estavam sentenciados à perdição e ao inferno. Só que, presta bem atenção, só que era um pensamento nocivo e errado. Esse paradigma traz uma denotação de que as boas obras eram mais importantes e estavam mais adiante de Deus, mais próximo de Deus, mas não era bem assim. Os apóstolos, eles mesmos falam que as obras que fazemos é como trapo de imundície. Sim, o apóstolo Paulo dizia isso, que as suas obras eram como trapo de imundície. O paradigma do fazer cegava o entendimento do povo sobre qual é a vontade de Deus, gerando assim conflitos, confusões, batalhas e muitas dessas sanguinolentas. Sim, sabe por quê? Porque o paradigma do fazer promove esforço, cansaço mental, fadiga espiritual, forma líderes imediatistas, sim, comprimidos, e de transtornos de ansiedade. Isso é um perigo. Se o líder não tiver controle, ele achará que o fazer demais, suas atividades e realizações estão acima de qualquer coisa, que acreditam em que devem estar ocupados sempre realizando algo. Não que seja ruim fazer algo, não estou dizendo isso, e sim a compulsividade em fazer. O paradigma estabelece um aceleramento no comportamento humano, confiança na sua produtividade, investimento e na geração de números, sim, volume, e que muitas vezes causa frustrações por longos trabalhos, esforço exagerado. E ao colher, e ver a logística do que foi empenhado, não houve aquela colheita o suficiente para alimentar sua perspectiva, e acaba trazendo uma frustração na vida, desse líder. A história se torna outra para aqueles que querem deixar seu nome na história, suas digitais, nesse legado. Então o negócio é planejar pequeno. O 2.2, o subtítulo do paradigma do gerar, já denota uma formação em fabricação. O modo gerador, ou melhor dizendo, gestacional, fica em foco quando os sucessores acontecem quando Eno, filho de Adão,
começa a gerar filhos, mas todas as suas gerações e descendência, pouco fizeram, ou seja, nada realizaram. O 2.2 encerra o mesmo tempo, que inaugura, ele encerra a lição com pouco vislumbre da questão proposta, mas com isso identificamos que a igreja não é um módulo rígido, e sim uma forma causal, de geração, em que ela não capacita os líderes somente para fazer, e sim inculca na mente desse líder a exponencialidade do gerar. O GECEL é esse módulo, ou esse modelo do gerar, em que nos movemos num só propósito: ganhar multidões, gerando filhos espirituais. Por quê? Porque é dentro do GECEL que o líder gera outro líder, que é chamado líder em treinamento. Tem a FL, que forma líderes para o seu GECEL, onde você pode ser também um secretário, um anfitrião, um líder do GECEL, e etc. Então, a igreja que abraça a visão dos pequenos grupos vive em função de ganhar almas, consolidar, discipular e depois de formar, envia ao campo para semear e colher frutos. Com isso, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, e nos vemos na próxima videoaula. Lembrando, GECEL, até a última casa.